Uma boa noite, eu sou Andréa Volpato e os destaques do noticiário de hoje são: o governador Wanderley Barbosa é alvo de buscas da Polícia Federal e a China diz estar seriamente preocupada com o relatório nuclear dos Estados Unidos. O STF quer saber se a guerra acabou. E os preços dos imóveis está alto para 3 de cada 4 brasileiros. E a Amazônia tem a pior temporada de queimadas em 17 anos. E a Justiça Federal vai liberar 2,7 bilhões para processos de 167 mil beneficiários do INSS. E vamos comentar também sobre o custo do desperdício de alimentos. E a queda da violência impulsiona o turismo no Rio de Janeiro. A Rússia pede que moradores da fronteira com a Ucrânia abandonem aplicativos de namoro. E vamos também comentar sobre o Nubank, XP e PagBank no MCI Brasil. E para comentar sobre as nossas notícias econômicas, temos o nosso especialista em Direito Financeiro, Dr. Luciano Pérez. E o Vivax News está no ar. E vamos começar sobre o governador Wanderley Barbosa, que é alvo de buscas da Polícia Federal. Na semana passada, o governador do Tocantins, Wanderley Barbosa, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal. As buscas foram realizadas em endereços ligados ao governador, bem como na residência da primeira-dama, Karine Solteiro, e dos 2 filhos do governador, um deles o deputado Léo Barbosa e Harrison Castro. A operação, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, investiga um suposto esquema de desvio de recursos na compra de cestas básicas durante a pandemia. O governo de Tocantins informou que esta colaboração está colaborando com as investigações, enquanto a primeira-dama e os filhos do governador ainda não se manifestaram sobre o caso. Mas a investigação busca se aprofundar nas apurações sobre o pagamento das empresas contratadas para o fornecimento de cestas básicas. De acordo com a Polícia Federal, existem fortes indícios de que, entre o período de 2020 e 2021, um esquema foi montado para contratar empresas previamente selecionadas que teriam recebido o valor total contratado, mas entregando apenas uma parte das cestas acordadas. E vamos agora falar sobre a China, que diz estar seriamente preocupada com o relatório nuclear dos Estados Unidos. A China expressou uma grave preocupação e indica que os Estados Unidos aprovaram um plano estratégico nuclear focado na rápida expansão do arsenal nuclear chinês. Seguindo pelo Ministério das Relações Exteriores chinês, a porta-voz da chancelaria chinesa afirmou que os Estados Unidos estão promovendo narrativa da ameaça nuclear da China para justificar a busca por vantagens estratégicas. De acordo com o relatório, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou em março um plano estratégico nuclear altamente confidencial que não apenas se concentra no crescente arsenal da China, mas também visa preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares, coordenados pela China, Rússia e Coreia do Norte. A China se mostrou alarmada com o relatório e afirmou que os fatos demonstram que os Estados Unidos têm constantemente incitado a chamada teoria da ameaça nuclear da China nos últimos anos. Segundo a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, uma coletiva de imprensa ocorrerá durante esta semana.
E agora vamos comentar sobre o STF. Ele quer saber se a guerra acabou. Durante uma reunião no Supremo Tribunal Federal para discutir emendas parlamentares, um tema importante foi deixado de lado: as ameaças do presidente da Câmara, Arthur Lira, de avançar um projeto que visam retirar poderes do STF. Duas propostas de emenda à Constituição estão em questão. A primeira restringe as decisões monocráticas dos ministros, enquanto a segunda permite que o Congresso derrube decisões do Judiciário, uma medida que só existiu no Brasil em períodos da ditadura. Ministros do STF informaram ao blog que o assunto não foi abordado na reunião porque o tribunal não condicionou a discussão das emendas à interrupção das peças. Com o acordo avançado, o Congresso e o Executivo precisarão respeitar princípios de rastreabilidade, transparência e eficácia no uso do dinheiro público. O STF espera que a Câmara volte a engavetar as duas PECs que tentam limitar sua atuação, considerando isso um gesto de paz do Parlamento. E agora vamos falar sobre o preço dos imóveis, que está alto para 3 de cada 4 brasileiros. No segundo trimestre de 2024, a percepção dos brasileiros sobre os preços dos imóveis alcançou níveis recordes, com 74% dos entrevistados, classificando os valores como altos ou muito altos. Esse percentual representa um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando 60% tinham a mesma opinião. Os potenciais compradores lideram a visão de que os preços estão elevados, com 79%, considerando os valores altos. Em contraste, apenas 15% desses compradores veem os preços como razoáveis e 3% acreditam que estão abaixo. Entre os proprietários, a percepção de preços elevados caiu 72% para 66%, enquanto para quem adquiriu imóveis recentemente, a visão de preços altos subiu de 64% para 67%. A expectativa de um aumento dos preços no curto prazo mais que dobrou, passando de 22% para 46% em relação ao ano passado. Por um outro lado, a proporção dos que esperam a estabilidade caiu de 30% para 24%. E os que prevêem uma redução, elas despencaram de 30% para 9%. Os outros 21% dos entrevistados não souberam responder à questão. E vamos agora com o nosso comentarista, Dr. Luciano, que vai comentar sobre a aquisição de imóveis no Brasil. Bem-vindo, Dr. Luciano. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos os amigos da família da Rede Vivax de televisão. Quando nós falamos em relação a imóveis, aumento ou diminuição de preços, nós temos aqui uma esperança de todo brasileiro com a aquisição do seu imóvel próprio. E nós sabemos sim que nós tivemos um grande boom imobiliário, muito reflexo do aumento que está ocorrendo no que se refere a cada uma das regiões brasileiras. Isso tem-se um aspecto bastante positivo, afinal de contas os fundos imobiliários também têm crescido e tem sido uma das grandes perspectivas para que você possa realizar o seu investimento. Em contrapartida, nós temos aqueles que compram os imóveis mais a título de especulação para que eles possam ser vendidos depois de pronto com a lucratividade específica. Temos regiões brasileiras que os imóveis aumentam substancialmente, valendo aí, dependendo da região, mais e mais do que milhões de reais. O grande fato é que quando a maré cresce, todo
todos os barcos crescem e nós temos que entender que o crescimento vegetativo do Brasil, principalmente sendo essa potência protagonizada no primeiro mundo, entre as maiores economias mundiais, vai fazer com que cada vez mais nós tenhamos construções sustentáveis, nós tenhamos construções que se adaptem a esse mundo moderno no que se refere à construção civil. Aumentando o volume de lançamentos imobiliários, aumenta-se também o volume de vendas dos imóveis usados. As perspectivas é que continuem sendo um bom investimento todo aquele que tem o seu imóvel próprio e, é claro, a gente tem que fazer essa análise no que tange ao ato da assinatura dos contratos, com a perspectiva, dependendo da região, dos aumentos que se podem ter na valorização de cada um desses imóveis. Nós ainda somos bastante solidários a esse crescimento vegetativo e nós não podemos caracterizar isso como sendo um boom única e exclusivamente representando uma bolha momentânea. O grande fato é que realmente existem os crescimentos e dentro de todos esses aspectos nós precisamos analisar para que isso se sustente dentro de um médio e longo prazo e que realmente esse ganho ele consiga ser um ganho considerável, consistente e bastante sólido. A partir do momento em que existe o progresso, aumenta-se a construção civil, ganha-se com um volume maior de empregabilidade, o comércio local, com a saída de novos empreendimentos, eles crescem de uma maneira sustentável e é claro que dentro do seu bairro, aumentando os empreendimentos imobiliários, cresce também todo o comércio, cresce a indústria local que ali está localizada, é o progresso chegando. Nós temos aqui torcer para que o Brasil continue nesse rumo, no que concerne ao âmbito de um crescimento em todo o mercado imobiliário. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradecemos, Dr. Luciano, pelas suas observações e agora vamos para uma breve pausa e voltamos no próximo bloco com mais notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Estamos de volta com o Vivax News e neste momento vamos falar sobre a Amazônia,
que tem a sua pior temporada de queimadas em 17 anos. O céu está cinza e a qualidade do ar está comprometida, refletindo as chamas que devastam a Amazônia, que registrou o maior número de fogos de incêndio em 17 anos, desde janeiro. Foram contabilizados 59 mil focos de fogo na região, o maior número desde 2008. A fumaça gerada por esses incêndios se espalha por milhares de quilômetros, combinando-se com a poluição proveniente do Pantanal de Rondônia e Bolívia, formando um corredor de fumaça que afeta a atmosfera. Além do aumento dos focos de incêndio, o país enfrenta uma seca severa, que agrava a situação. De agosto a outubro é a temporada habitual de estiagem, com pico em setembro. No entanto, a seca chegou mais cedo este ano, em julho, como consequência do El Niño e do aquecimento do Atlântico, que reduzem a umidade e a chuva, além de elevar as temperaturas devido ao aquecimento global. A situação é complexa, com a redução no desmatamento não impedindo a continuidade dos incêndios, que se espalham rapidamente devido às condições climáticas adversas. O panorama atual destaca a necessidade urgente de estratégias eficazes para combater as queimadas e proteger a floresta. Agora vamos comentar sobre a Justiça Federal, que libera 2,7 bilhões para processos de 167 mil beneficiários do INSS. O Conselho da Justiça Federal autorizou o pagamento de requisições de pequeno valor para 167 mil beneficiários do INSS, totalizando 2.066 bilhões. Esses valores correspondem a processos previdenciários e assistenciais autuados em julho de 2024, incluindo revisões de aposentadorias, auxílio e outros benefícios. Os tribunais regionais federais serão responsáveis pelo depósito dos pagamentos, segundo um cronograma específico para cada região. Os beneficiários devem consultar o portal do TRF e responder para verificar a data que as contas serão liberadas para o saque. Custo do desperdício de alimentos. A insegurança alimentar é um problema significativo agravado pelo desperdício de alimentos, que ocorre em várias etapas do ciclo de produção. O descarte de frutas e verduras, além de alimentos vencidos, contribui para essa crise. O desperdício afeta todas as fases, desde a colheita até o consumo. No Brasil, que ocupa a 10ª posição global em desperdício de alimentos. Cada brasileiro descarta aproximadamente 60 quilos de comida por ano, conforme um estudo da parceria com a Nestlé. A média global de desperdício individual é de 74 quilos. O impacto ambiental do desperdício é significativo, com prejuízos estimados pela FAO em 900 bilhões anuais. Além dos custos ambientais, o desperdício de alimentos afeta a economia global, pois representa uma perda massiva de recursos financeiros que poderiam ser investidos em outras áreas, como o desenvolvimento, infraestrutura e saúde. A ineficácia nos processos de produção e distribuição, portanto, reduz o desperdício de alimentos e é crucial para a estabilidade econômica mundial e a eficiência dos mercados. Agora teremos o nosso comentarista, Dr. Luciano, que fará uma análise acerca da relação entre desperdícios de alimentos e economia global. Andréa, aqui nós temos dois dados bastante preocupantes. O primeiro é relacionado ao fato de que nós temos uma cesta básica bastante cara. E quando nós olhamos num paralelo que nós estamos na 10ª posição mundial no que se refere a um país
em desperdício de alimentos, nós precisamos começar a fazer uma interiorização de cada um de nós. Cada um precisa começar a fazer a sua parte. Existem dados estatísticos que levam ao fato de que cada cidadão brasileiro, ele desperdiça uma média de 60 quilos anuais de alimentos. O grande fato é que quando nós olhamos isso e ao nosso redor, caminhando pelas ruas, nós vimos tantas pessoas abaixo de nível de pobreza e uma necessidade cada vez mais quanto mais pela busca de alimentos e de uma vida mais sustentável, nós vivemos uma dicotomia, uns com tanto e jogando tanto no lixo e outros com tão pouco. O reflexo do desperdício de alimentos, ele causa danos que são irreparáveis, tanto a questão do custo desses próprios alimentos, quanto a questão da preservação do próprio meio ambiente, quando cada vez mais lixos são colocados e não são aí levados à mesa de todos aqueles que têm necessidade. Então nós precisamos começar a olhar de uma forma muito individual para aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, para que a gente possa, interiorizando esse aspecto, fazer com que esses dados eles possam se modificar e que nós consigamos chegar a níveis de desperdícios quase a zero no que se refere a aspectos diários e, é claro, a uma soma para aspectos mundiais. Quando nós olhamos que 60 quilos são desperdiçados por cada cidadão brasileiro a um âmbito anual, nós percebemos o quanto nós podemos começar a ajudar famílias que estão aí passando necessidade. Quando se fala de desperdício, nós falamos de alimentos que vencem os seus prazos de validade, nós começamos a falar de alimentos que acabam estragando nas nossas geladeiras, quando falamos aí de frutas e verduras, dentre vários outros aspectos. Então esse princípio de solidariedade, ele deve bater no coração de cada um de nós. Existe aí uma necessidade em tantas pessoas, em tantos locais que são coletores de alimentos, então não deixe o seu alimento estragar. Vamos começar a olhar um pouco mais para dentro da gente, inclusive fazendo compras aquilo que é a nossa necessidade, quanto mais no que se refere à alimentação. E fazer com que a gente saia desse protagonismo entre os 10 países que mais desperdiçam para aquele país que mais tem um controle no que se refere a índices de desperdício, ou seja, levar a nível zero para fazer com que todos nós possamos, através da nossa atitude, mudar esse aspecto que é bastante negativo no que tange ao cenário mundial. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradeço, doutor Luciano, pela sua contribuição e vamos para um breve intervalo e voltamos em mais instantes com notícias. Olá, meus queridos, trago hoje para você mais uma mensagem. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Nós precisamos ter presente isso no nosso coração. Não deixe o medo, o desânimo, a fraqueza tomar conta da sua vida. Talvez você é uma pessoa desanimada diante de tantos os problemas que você tem, que você enfrenta. Vamos enfrentar esses problemas que nós temos. Vai aos poucos, tenha fé e tenha sempre presente. Diante de qualquer coisa, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Repita isso diante de todas as dificuldades que você enfrentar, diante de todos os problemas que você tem. Essas palavras nos motivam a viver a vida com mais força, com mais alegria. Essas palavras nos dão motivação para enfrentar qualquer coisa. Você vai ter a força de um leão para enfrentar aquilo que você deseja enfrentar. Então, não se esqueça, eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, porque Deus está comigo. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso.
de volta com o Vivax News e vamos falar sobre a queda da violência que impulsiona o turismo no Rio de Janeiro. Uma recente pesquisa realizada no Rio de Janeiro revelou uma mudança positiva na percepção de segurança entre os turistas que visitam a cidade, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro. 6 em cada 10 turistas se sentiram seguros ou muito seguros durante a sua estadia na cidade. Esse sentimento de segurança reflete uma melhoria significativa nos índices de violência. No estado, entre 2018 e 2023, os homicídios caíram quase 50% e os latrocínios diminuíram 62%, de 174 para 65 casos no mesmo período. A pesquisa também mostrou uma discrepância entre as expectativas dos visitantes e suas experiências reais. Inicialmente, apenas 28% esperavam se sentir seguros ou muito seguros, mas após a visita, esse número mais que dobrou para 59%. A melhora na segurança tem impulsionado o setor turístico do Rio de Janeiro. Em 2023, a cidade recebeu aproximadamente 1.200.000 turistas estrangeiros, um aumento de cerca de 80% em relação ao ano anterior, com um evento de grande porte programados para 2024, como o Rock in Rio em setembro e a cúpula do G20 em novembro. A expectativa é de que o Rio de Janeiro bata um recorde de visitantes internacionais. A Rússia pede que moradores da fronteira com a Ucrânia abandonem aplicativos de namoro. Na semana passada, as autoridades russas solicitaram que os residentes das regiões das fronteiras, bem como os militares e policiais dessas áreas, interrompessem o uso de aplicativos de namoro e limitassem o uso das redes sociais. O Ministério do Interior da Rússia fez esse apelo para evitar que as forças ucranianas coletassem informações durante o avanço na região de Kursk. O Ministério destacou que o uso de serviços de namoro online e a transmissão de vídeos de locais sensíveis poderiam facilitar a coleta de dados pelas tropas ucranianas. As recomendações incluíram não clicar em links de mensagens desconhecidas e evitar a transmissão de vídeos e áreas com a presença militar. Além disso, as autoridades alertaram que as forças ucranianas estão hackeando câmeras de segurança e desprotegidas para monitorar desde pátios privados até as entradas importantes. Também foi sugerido que militares e as polícias renovavam a geolocalização das redes sociais, pois essas tags podem revelar as suas localizações para os adversários. E nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa proibiu o uso da geolocalização em 2018, devido a riscos associados a aplicativos, que revelaram a localização de bases militares. As preocupações com a segurança digital também foram evidentes, quando um comandante russo foi rastreado e morto em 2023, possivelmente devido à sua atividade em um aplicativo de corrida. Agora vamos falar sobre o Nubank, XP, PagBank e o MCI Brasil. A partir do dia 2 de setembro, o índice MCI Brasil passará a incluir ações de companhias brasileiras listadas em bolsas estrangeiras, o que deve atrair um fluxo bilionário de investimentos globais. 6 empresas se beneficiarão dessa mudança, incluindo Nubank, Stone, PagBank e o XP. O MCI, ou Morgan Stanley Capital Internacional, e um dos principais índices de referência para investidores em bolsas internacionais. Com o MCI Brasil refletindo o desempenho no mercado de capitais brasileiro por meio de ações selecionadas. O MCI é amplamente utilizado como uma ferramenta que compara o desempenho de produtos por carteiras do fundo de investimentos, que compram ações na mesma proporção de sua participação no índice, o que tende a impulsionar as cotações das empresas listadas.
A inclusão das novas ações proporcionará maior visibilidade para essas empresas no mercado de capitais internacionais. Especialistas consideram a inclusão um passo positivo para o mercado brasileiro. Marcos Moreira, CFA e sócio da WMS Capital, destaca o impacto das inclusões, especialmente para Nubank e XP, tem grandes pesos no índice e estão em grande expansão. Em fevereiro, a inclusão de ações de brasileiras em bolsas estrangeiras foi vista como a virada de jogo para o mercado de capitais brasileiro, com potencial para desbloquear um fluxo de 4,7 bilhões de dólares, aproximadamente 25,6 bilhões em investimentos. Agora vamos com o nosso especialista, o Dr. Luciano, para comentar sobre o MSCI Brasil. André, é muito importante quando nós analisamos nesse aspecto global que o índice MSCI Brasil passará a incluir ações de companhias brasileiras listadas em bolsas estrangeiras. É claro que quando nós falamos dessa tendência, nós verificamos a solidez das empresas brasileiras que estão listadas em bolsas lá fora e, é claro, isso vai fazer com que se atraia milhões, bilhões e bilhões de investimentos para essas empresas. O grande detalhe é nós sabermos como isso pode refletir de forma positiva no mercado interno, quando falamos aqui, inclusive, de empresas financeiras e empresas também de outros setores, para que se diminua no Brasil custos operacionais e se aumente aqui também a arrecadação de impostos, com um aumento, inclusive, de operações no mercado brasileiro. Nós somos muito favoráveis ao fato de quando a maré sobe, todos os barcos sobem, e é claro que quando nós olhamos a um aspecto de credibilidade de mercado, nós vimos o tão quão o potencial das empresas brasileiras tem protagonizado aspectos super positivos nas bolsas, tanto nacionais quanto nas bolsas estrangeiras. Parabéns às empresas que estão sendo listadas. Nós desejamos todo o sucesso e o protagonismo em cada uma das suas áreas em todo o mercado mundial. E é claro, a partir do momento em que isso ocorre, mais dinheiro entra nessas empresas para que mais investimentos, tanto em pessoal quanto em tecnologia, possam ser realizados. Esse crescimento faz com que se aumente a empregabilidade, com que se aumente os salários, com que se aumente a arrecadação e todos os setores ganham com o sucesso das empresas brasileiras no mercado internacional. Retornamos com muito mais notícias do seu Vivax News com a Andréa Volpato. Agradecemos, doutor, pela mais uma sua contribuição com o nosso jornal. Estamos ao fim agora e agradecemos pela sua colaboração e pela sua companhia. Uma boa noite. Até mais.